Jesus. Amém, meus queridos. Amados, 3 hinos maravilhosos, né? Uma introdução do pastor Carlos, maravilhosa. Eu fico pensando, será que nós conseguiríamos escutar uma pregação do apóstolo Paulo nos dias de hoje? Será que nós teríamos capacidade de administrar uma palavra onde ele ia nos pegar pesado? Paulo, ele não passava a mão na cabeça. Ou você vai, ou você vai. Certa vez, Paulo estava pregando durante 3 horas. O camarada estava numa janela, ele dormiu e caiu. Morreu. Paulo desce, ora, o irmão ressuscita, Paulo volta e continua pregando até amanhecer o dia. Hoje, de repente, uma pregação de meia hora, 40 minutos, já começa a nos cansar. Parece que a palavra começa a cansar a gente, né? Porque o nosso espírito ele não está preparado. Nosso espírito não tem mais sede de palavra. Não tem mais desejo, não tem mais vontade. Nosso espírito ele está no modo automático. Mas aquela vontade, aquele desejo, aquela sede de sentir a presença de Deus, a presença de Deus ela é muito importante. Já vamos sentar, irmãos, só para introduzir. Obed-edom, quando ele recebe a arca da aliança na casa dele, durante 3 meses a presença de Deus toma conta da casa daquele homem. Depois de 3 meses, Davi volta e pega a arca. Obed-edom não conseguiu ficar longe da presença de Deus. Ele abandona o sítio, ele abandona a propriedade dele e vai trabalhar no templo, porque a presença de Deus era mais importante do que o bem material dele. Estão entendendo o mistério? Quando o pastor Carlos ministrou a respeito de receber um alimento sólido, é algo que sustenta, que o alimento líquido, o leite, ele é algo que é instantâneo, ele te dá ali um alívio, mas ele não te sustenta, e o sólido te sustenta, mas nós temos que estar preparados para isso, amém? Vai fazer quase 1 ano que eu não ministro mais, hoje estou voltando a ministrar a palavra de Deus, passei por um período muito complicado, de eu tive que passar por uma reciclagem, na verdade, espiritual. E nessa reciclagem espiritual eu acabei entendendo que você estar questionando alternativas para servir a Deus. Não existe alternativa. Ou tu serve, ou tu serve. Ou o membro está no corpo, ou o membro está morto fora do corpo. Um braço ele pode estar quebrado, irmãos, engessado, mas se ele estiver ainda no corpo, ele vai se recuperar, e ele ainda vai voltar a ter a função que ele tinha. Agora você amputa um braço, ele continua sendo um membro, mas fora do corpo, e esse braço vai apodrecer, ele não vai servir mais para nada, é um membro fora do corpo, e eu estava com medo de ser um membro fora do corpo, mas Deus me resgatou mais uma vez, e vai me resgatar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ele não tem problema em resgatar você, quantas vezes for possível, mas se mantenha no corpo, mesmo engessado, mesmo machucado, se mantenha no corpo, venha para a igreja, nem que for para ficar sentado ali no banco, sem sentir nada, mas venha para a igreja, fique no corpo, porque o Deus que te trouxe, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar. Seja triste, mas venha para a igreja. Esteja chateado, mas venha para a igreja. Tenha cansado, mas venha para a igreja. Mesmo que alguns irmãos vão te olhar e vai falar, não, mas aquele camarada ali não está servindo para nada, mas tu está na igreja, tu está no corpo, tu está firmado no corpo, tu está recebendo o sangue do corpo, tu está recebendo alimento para o corpo. E Deus, no momento certo, Ele fez comigo de novo, Ele me resgatou de novo. E graças a Deus estou aqui. Porque é pela honra e glória do Senhor. Amém? 1 Samuel. Glória a Deus. Lembre-se, um braço ele pode estar quebrado e engessado, mas permaneça no corpo. Porque a hora que ele voltar com as fisioterapias, com o tratamento certo, ele vai voltar a fazer a função que ele foi criado para fazer. Não deixe
Não saia fora do corpo. Fique no corpo. Amém? Irmãos, no apuro de sair de casa, na ânsia, eu esqueci meu óculos. E pela misericórdia de Deus, 51 anos, as vistas já não ajudam muito. Mas 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 5, vamos ler no telão, que fica mais fácil. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Deixa eu ver, irmão, certinho. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 5. Nossa, mas aqui na minha não está. 6. Aguenta aí. Não, irmãos, é 51. Eu falei para vocês. Vocês estão entendendo o mistério, né? Quem tem problema sabe. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, diz assim: Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Amém? Pode tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Pode deixar o versículo para mim, fazendo um favor? Amados, geralmente a gente, quando lê um livro, a gente lê o livro do começo para o fim, né? Então, esse versículo, praticamente, ele finalizou essa passagem de Davi, quando ele finaliza com a morte do gigante Golias. Né? Por que eu escolhi começar do último versículo no meu entendimento? Porque nesses versículos nós vamos tirar lições para a nossa vida. Só aqui tem material para nós trabalhar uma noite inteira. Porque a Bíblia ela é como uma cana quando você coloca numa moenda. Você espreme ela, ela vai te dando sempre o suco. E nós temos que tirar tudo da palavra. A história de Davi é conhecida. Quando eu me converti, foi uma das histórias que mais me chamou a atenção. 2 personagens na Bíblia que eu sempre tenho por referência, Davi e Caleb, um moleque de 16 anos a 17 e um homem de 85 anos. Então, não tem como fugir disso. Está entendendo? Então, não tem como dar desculpa para os nossos fracassos e para os nossos medos. Quando você vai na Bíblia e pega esses personagens para você ter como referência, você começa a entender, se eles podiam, por que eu não posso? Se eles fizeram, por que eu não posso fazer? Teve vez na minha vida de eu querer parar, mas eu lembrava que Caleb tinha 84 anos e falou para Josué: olha, Josué, eu estou com 84 anos, mas a força é a mesma que eu tinha para me entrar e guerrear. Então, nós não podemos pôr desculpa no tempo, nem na idade. Quando Davi assume a posição diante de um rei, chega com autoridade e fala: deixa que eu vou contra esse filisteu incircunciso. Quando Davi fala isso, ele não estava querendo limpar a honra do rei, de forma nenhuma. O gigante não estava falando do rei. O gigante não estava durante 40 dias, todos os dias, de manhã e à tarde, ele descia até o vale, e a Bíblia fala que ali ele proferia palavras de baixo escalão, palavras obscenas. E quando Davi chega trazendo mantimento para os seus irmãos, ele ouve aquilo e não entende como aqueles homens, ouvindo aquilo, ninguém tomou uma atitude. Um rapaz, um moleque. Davi não foi treinado como soldado. Davi nunca participou de uma guerra. Ali nós estávamos falando de Jonatas, do próprio rei Saul, que segundo a Bíblia ele sobressaía sobre o povo de Israel, do pescoço para cima. Ele era um homem alto, um homem forte. Ele era um guerreiro. Esse problema não era de Davi. Mas quando ele viu aquele incircunciso, aquele homem gigante, um carro forte praticamente, blasfemando contra quem? Contra o rei, não, contra o Deus de Israel. Isso que chamou a atenção de Davi.
ele se doeu pelo Deus de Israel. Ele falou: quem é esse camarada que vem falar do Deus de Israel? E quando ele ouve isso, ele ficou indignado. Gente, nós somos o exército do Deus vivo. O Deus da guerra é o nosso Deus. O que está acontecendo com vocês? Mas a Bíblia fala, irmãos, que os soldados, eles fugiam da presença de Golias. Eles fugiam. E muitas vezes na nossa vida, irmão, nós fugimos de situações que não é para nós fugir. Porque se você fugir, a situação vai continuar. O teu inimigo vai continuar. Fugir não é a coisa correta a fazer. Se tu fugir uma vez, você vai passar a vida inteira fugindo. Se você recuar uma vez, você vai passar a vida inteira recuando. Não vai resolver nada. Davi, ele foi criado no pasto, cuidando de ovelha. Davi, ele não tinha estrutura, ele não tinha nada que pudesse ser visto como algo especial numa guerra. Ele era pequeno, ele era um rapaz. Davi, ele foi criado como se fosse alguém que só servia para fazer aquilo, o pior serviço da família. Ele era excluído da família, de uma família de 7 irmãos guerreiros e 2 irmãs. O pai de Davi, na verdade, tinha Davi como alguém que, mais como empregado e como um filho. Mas ninguém sabia que Davi matou um leão e um urso, ninguém ficou sabendo. A família nunca falou. Mas quando ele chega diante de Saul e fala: eu vou contra esse filisteu, Saul falou: tu não vai, rapaz, você não tem condições. Quem já ouviu isso aqui? Não adianta, você não tem condições, não adianta, não vai dar certo, não adianta você fazer isso aqui não vai funcionar. Quando eu coloquei meu lanchinho lá no Central, o que eu mais escutei foi isso: não adianta, aqui no Central não tem condições, aqui no Central ninguém compra, aqui no Central não tem ninguém, não tem freguês. Há 6 anos eu tenho o meu lanche e ele vem me sustentando durante esses 6 anos, porque eu não ouvi. Não adianta. Essa palavra vocês já ouviram e vão ouvir. Porque aos olhos humanos, irmãos, você só consegue ver situações difíceis. Com os olhos humanos, você só consegue ver o problema. Você não consegue ver a solução do teu problema. Por que a nossa igreja, que eu falo no geral, perece? Porque os nossos olhos, 60% vivem na carne. Nós só vemos o problema, nós só enxergamos o problema. E está tudo certo isso. É humano. Mas Davi não enxergou isso. Quando Davi chega e vê aquela situação, um exército acovardado, homens acovardados, e as histórias dos antepassados, e as glórias que eles ouviam, as libertações que o Deus tinha dado para o povo de Israel, cadê? Onde ficou? Eles esqueceram quem era Deus. Muitas vezes nós esquecemos quem é Deus, que Ele pode mudar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Você não pode nada, mas Deus pode tudo. Você, na tua essência, você não pode nada. Pela misericórdia, nós não conseguimos nem levantar da cama. Por que eu tomei essa mensagem hoje para trazer para a igreja? Porque você tem 2 lutas na tua vida, meu irmão. Você tem que lutar para se manter aqui nesse plano terreno até Deus te chamar. E você tem que lutar para ir para o céu ainda. Então nada vai ser fácil para você. Nada é fácil para mim. É 2 guerras que você luta todos os dias. Para se manter aqui e para buscar lá em cima a glória. Eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus se manifestava na essência dele. A essência de Deus era manifesta no Antigo Testamento. Como é que Deus pega um rapaz, um menino que não tinha nada a ver com um guerreiro, e faz daquele menino alguém que vai dirigir o seu povo, coloca ele como rei de uma nação escolhida?
Só que quando Davi estava lá no pasto, Davi estava cuidando das ovelhas. Davi não estava dormindo embaixo de um pé de árvore, somente isso, não. Davi lá estava treinando. Davi estava meditando, pegando conhecimento, acreditando que tudo aquilo que ele ouviu era verdade. Se Deus pôde fazer tudo aquilo no passado, por que ele não poderia fazer naquele momento? Se Deus fez tudo isso no passado, por que ele não pode fazer na tua vida hoje? Me dê um motivo para Deus não fazer na tua vida um milagre. Apesar que, nessa situação, eu não vejo como um milagre. Eu vejo como uma sociedade entre Deus e Davi. Deus entrou com uma providência, mas Davi teve participação. E no milagre você não tem participação, no milagre é só Deus mesmo. É quando o impossível para você não tem mais condições. Davi aqui, ele teve a atitude dele. E Deus atuou na atitude de Davi. Cadê as tuas atitudes para Deus trabalhar nela? Essa palavra aqui vai chamar a atenção de cada um de uma forma diferente. Porque cada um conduz a sua vida de uma forma diferente. O que para mim é difícil, para você não é. A visão que eu tenho, você de repente não tem. E quando Davi chega no arraial e escuta aquela conversaiada toda, ele pergunta, e o rei vai dar o quê? Para quem matar esse camarada aí? Qual vai ser a recompensa? Aí eles falam, não, o rei vai dar sua filha em casamento, vai isentar a casa do seu pai de impostos, e vai cobrir de riqueza o homem que matar esse gigante. Saul terceirizou o trabalho que era para ele fazer. Ele, como rei, que tinha que ir lá lutar contra o gigante. Não terceiriza as coisas que é para você fazer, para outro fazer, não, meu filho. O que é para você fazer, você tem que fazer. O que é para você fazer, você vai ter que fazer. Você vem aqui, você recebe instrução. É descortinado todas as coisas na sua vista. Você sai daqui sabendo o que você tem que fazer amanhã. Não terceiriza, não. Davi recebe aquela notícia e fala, não, eu tenho um motivo a mais. Isso se chama oportunidade. Você está entendendo o que acontece? Quantas oportunidades já passou na minha vida? Hoje eu olho para trás e vejo. Com 51 anos, praticamente, eu vejo quantas oportunidades. Eu falo para o meu filho que tem 22. Fala, você não deixe passar as oportunidades que o teu pai deixou passar. Porque a falta de instrução. De repente, se eu estivesse numa igreja, naquela época, recebendo esse alimento que vocês estão recebendo, eu poderia ter feito muita coisa diferente na minha vida. Mas as oportunidades passam, e a oportunidade muitas vezes não volta. E essa foi uma oportunidade que todo mundo teve acesso a ela. O exército inteiro teve acesso a essa oportunidade de matar o gigante e receber essa recompensa, mas ninguém quis. Porque muitas vezes a oportunidade requer esforço. Ninguém quer se esforçar mais hoje em dia. Tu quer ficar rico, coloca um restaurante, ninguém quer fazer mais comida. Ninguém quer fazer mais bolo. As receitas de bolacha das vovozinhas antigas se perderam, porque ninguém mais prosseguiu. Querem comer comida boa, mas ninguém quer se esforçar. Hoje ficou no modismo, a coisa fácil. E as grandes vitórias não vêm em coisas fáceis, irmãos. Para você voltar para os caminhos do Senhor é difícil, eu já sei disso, por experiência própria. Tudo é luta. O João Paulo tem uma palavra que ele fala todo dia para mim, pai, é guerra. Eu falo com ele é guerra, pai. E é guerra mesmo, eu não tiro a razão dele, é guerra. É guerra. E quando você perceber isso, você vai ver que a tua vida vai mudar, que é guerra. E em guerra você não brinca, em guerra você não dorme, e em guerra você não afrouxa. É guerra. Não se afrouxa. O teu inimigo está bradando todos os dias diante de você, de manhã e à noite, te provocando, te rebaixando. Dá-me um homem, Golias falava. Qualquer um aí, para lutar comigo. Só tem frouxo aí. Cadê o exército do Deus de Israel? Que Deus é esse? 40 dias, irmãos. Todos os dias ele fazia o mesmo trajeto. O homem era grande.
O homem era um tanque de guerra. Da cabeça até os pés, o homem era totalmente coberto. 250 quilos de peso naquele homem de 3,50 metros de altura. Só a ponta da lança do camarada pesava 7 quilos, para você ter uma ideia. O braço do camarada era grande. Teu inimigo não é pequeno. E muitas vezes ele pode até ser, mas você faz ele ficar grande. Porque o medo aumenta as coisas na vida da gente. O problema muitas vezes não é pequeno, mas o medo aumenta ele. A turma olhava e ficava com medo. Não tenha medo, irmãos. Não deixa isso entrar no teu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não mente para você, nunca vai mentir. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E quando ele chega para Saul e fala, eu vou matar, Saul fala, você não vai, eu vou, eu já matei um leão, eu já matei um urso, mas ninguém ficou sabendo. Porque tem coisas que você vai viver sozinho na tua vida. Tem guerras que vai ser só você e você, de repente, dentro de um banheiro, embaixo de um chuveiro, chorando. Para que os teus filhos não vejam você chorar, para que o teu marido não veja você chorar. É uma guerra particular sua, que só Deus vai estar contigo naquele momento, sabendo e te carregando. Ninguém viu Davi matando o leão, ninguém viu Davi matando o urso. Tem momentos que vai ser só você não vai achar um ombro, você não vai achar uma palavra. Você vai ter que buscar no teu interior força e o teu conhecimento. Por isso que você ouve a palavra, para que esse conhecimento vai fazer uma diferença grande nos momentos quando você estiver precisando. Eu já passei por isso, guerras sozinho, e eu lembrava de cada passagem bíblica que eu absorvi na minha vida, e falava, se eles puderem, eu também posso. Porque o mesmo Deus que eles serviam, eu também sirvo. Que diferença é essa, então? A diferença é uma só. Aceitar, se entregar, acreditar. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós somos melhores que ninguém, não, porque nós recebemos uma oportunidade um dia de aceitar Jesus Cristo, e aceitamos a Jesus Cristo. Mas não quer dizer que você não vai ter luta, não quer dizer que você não vai ter guerra. O que quer dizer que Deus vai estar nas tuas guerras, Deus vai estar nas tuas lutas junto contigo. Essa é a diferença. E quando Davi fala, eu vou, Saul fala, então tu vai, mas leva a minha armadura. Saul era um homem grande, Davi era um rapaz pequeno, 60 quilos, 70 quilos, 60 quilos. Saul coloca a armadura nele. Não deu certo, pastor Carlos. Porque o que é do Senhor é do Senhor, o que é para mim é para mim. Eu tenho que lutar minhas guerras com o que eu tenho, não com o que é dos outros. A armadura de Saul era para Saul. Ele acreditava, ele confiava na armadura dele. A armadura de Saul só ia fazer com que Davi não fosse, não usasse, não conseguisse tirar o melhor dele, ia travar ele. Então não vá para as tuas guerras pensando na armadura dos outros. Não levante batalhas pensando que alguém vai te ajudar. Não confie em ninguém. Muitas vezes, irmãos, Davi fala, eu não posso ir com isso. Eu vou com o que Deus me deu. Eu vou com as armas que eu tenho. Com aquilo que eu sei usar. Com aquilo que eu tenho acesso fácil. Mas eu vou. Amados, eu tenho certeza que aquilo ali foi uma negação na cabeça daquele povo. Esse camarada vai morrer. Porque aos olhos humanos não tinha condições nenhuma de Davi ter vitória sobre aquele homem. Não tinha. Era um guerreiro experiente. Era um homem de guerra. Era só um moleque que cuidava ovelha, mas esse moleque que cuidava ovelha, ele sabia tirar de estilingue, irmãos. Ele sabia usar aquilo que ele tinha na mão. Não importa a arma que você tem, mas se tu souber usar ela
ela vai fazer uma grande diferença nas tuas batalhas. E qual que é a arma que você tem na mão hoje? É a palavra, irmão. É o conhecimento da palavra. É o conhecimento daquilo que Deus tem te dado a você durante esses anos que você vem congregando. Outra coisa, irmãos, que eu quero falar para vocês. Vai ter momento na vida de vocês que você vai estar só. Davi, quando ele desce para o vale, ele estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. Os amigos estavam longe. Os irmãos dele com inveja dele. O rei que deixou ele ir, deixou por desencargo de consciência, mas não tinha esperança nenhuma que ele ia voltar vivo. Provavelmente o rei Saul já estava olhando o lado mais fácil de correr, que ele ia ter que correr. E Davi não, ele simplesmente foi. Ele foi porque quem estava com ele sabia muito bem qual seria o desfecho dessa situação. Amados, Davi chega diante daquele homem. Você vai ter que chegar diante do teu problema um dia e você vai ter que enfrentar ele. Não sei o que você vai passar, está passando, mas eu só sei uma coisa, o rio, ele vai calmo até uma altura, tem hora que tem corredeira. Então a tua vida, se está calma hoje, ela não vai ficar calma para sempre, não. Pode ter certeza disso. Mais cedo ou mais tarde, se você já não teve luta, você vai ter. Você vai ter. E quando vier essas lutas, você vai ter que encarar elas. Você não vai poder fugir para sempre. De inimigo nós não podemos fugir. Inimigo nós encaramos. Nós vencemos. Nós lutamos. Nós não podemos ser covardes. Um bando de soldado, cara preparado, olhando um menino ir fazer o trabalho que era para eles fazer. Tanto que Golias, quando vê, fala, meu Deus do céu, me mandaram um moleque com um pedaço de pau. Eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau para cima de mim? Mas eu vou matar você, eu vou deixar tua carne aqui para os bichos comer, para as aves comer. Aí Davi fala, não, tu está enganado. Quem vai matar você sou eu. O Deus que eu sirvo vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou cortar a tua cabeça. Olha a promessa. Eu vou cortar a tua cabeça, e o arraial dos filisteus vai ver que existe Deus em Israel. Olha a conversa do menino. Você tem uma conversa dessa com os teus problemas? Você conversa desse jeito com os teus problemas? Começa a conversar. Talvez vão te chamar de louco, mas não é não. Conversa com ele. Ó, problema, você vem comigo nessa situação, ou enfermidade, você vem assim, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Use o nome do Senhor para resolver tuas coisas. Use. Invoque o nome do Senhor no dia da tua angústia. Invoque o nome do Senhor no dia triste, no dia mau. Invoque. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. As mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão agravados. Só é você organizar a tua vida, fugir do pecado, se aproximar a Deus, e tudo vai mudar, tudo vai melhorar. E Davi fala, não, eu vou te matar. Eu vou cortar a tua cabeça. E o povo vai ver que existe Deus em Israel. A Bíblia fala que Davi foi. A Bíblia fala que Davi... Porque se tu pensar, tu não vai, irmãos. Você está entendendo como é que funciona? Tem hora que não dá para pensar. Tem hora que você tem que ir. Tem hora que você tem que fazer. Hoje eu tinha que matar frango de manhã cedo. O menino foi dormir meia-noite, a benção ali não levou a chave, e eu tive que ficar esperando ele chegar em casa. O pastor Rafael, acho que não sei o que eles fazem ali, que eles ficam conversando. E a benção chegou tarde, eu gosto de dormir cedo, a gente vai chegando velho e vai dormindo mais cedo, né? Aí hoje eu tinha que matar frango, eu fiquei pensando, eu falei, não pensa. Não pensa. Se tu pensar, tu não levanta da cama. Estou certo ou estou errado? Se tu pensar, você não levanta fazer café. Se tu pensar, tu morre e não faz nada. Tu morre de preguiça. Morre, irmãos, estou te falando. Aquele menino que sabia tocar uma harpa, mas sabia atirar uma pedra.
Ele era sensível, mas era guerreiro. A essência de Davi era uma essência diferenciada. A essência de Davi não estava no tamanho, mas estava no ímpeto dele, nas atitudes dele. A vitória não vem pelo tamanho, mas vem pela atitude da pessoa. Se não deu certo, vamos partir para outra. Se eu preciso estudar, eu vou ter que estudar. Se eu preciso melhorar, eu vou ter que melhorar. Cada dia que você passa com medo é um dia a menos do teu sucesso, tanto espiritual como terreno. E os dias estão se afunilando de uma forma tremenda. Esse menino que foi apresentado aqui, daqui um dia ele está correndo aqui, ó. Daqui um dia esses cabelinhos pretos, irmão, teu, que coisa mais linda do mundo, vai começar a ficar branco. Depois tu vai me dizer, o irmão aquele dia falou, começa do lado assim, ó. E vai subindo, e vai subindo. O meu era daquele tamanho, olha o tamanho que está ali. E eu vi nascer, filho. Eu participei do parto, para você ter uma ideia. Está entendendo? Por isso que eu valorizo as mulheres. Guerreira. Pensa, mulherada guerreira, hein? Glória a Deus. Mas eu estava junto também na batalha ali. Estava segurando a mão, levando umas mordidas, mas estava. Porque há momentos que só você vai ter só você e sua esposa. Sabia disso? Porque a única pessoa que Deus falou assim, vai ser uma só carne. É você e seu marido, é você e sua esposa. Está entendendo? E quando você não tem marido, você não tem esposa, você tem Deus. Você tem que se apegar a Ele, você tem que buscar Ele. A batalha, pelo que a Bíblia fala, ela foi ligeira. Provavelmente Golias deve ter atacado Davi. A Bíblia fala que Davi lançou uma pedra. Amado, mas eu fiquei pensando, eu ali ministrando, falei, mas como é que ele acertou a pedra? O escudo de Golias era do tamanho de uma tampa de caixa d'água, para vocês terem uma ideia. E aquela pedra acertou. Foi Deus que guiou, né? Mas quem lançou? Quem que fez a atitude? Quem que lançou a pedra? Davi. Se tu não lançar a pedra, filho, você vai ficar com ela no alforje, vai morrer com ela no alforje, e ela vai estar ali. Lança a pedra e deixa Deus guiar o resto. Faça e deixa Deus guiar o resto. Toma atitude e Deus vai guiar o resto. O camarada só tinha essa parte aberta, o resto era tudo fechado, irmãos. Caneleira de cima e embaixo. E a pedra acertou aonde tinha que acertar. Tudo é um conjunto, é você, Deus e você e Deus. Sem tuas atitudes, Deus não vai fazer nada na tua vida. Eu sempre vou pregar isso e sempre preguei isso. Se tu ficar sentado, você vai morrer sentado. Então morra de pé guerreando. Morra com coragem. Mas não morra sentado, deitado, arrependido de não ter feito. A pedra foi lançada. A direção foi guiada pelas mãos do Senhor. Cada um fez a sua parte. A Bíblia fala que o gigante foi atingido na testa, que a pedra encravou. A velocidade que essa pedra saiu dali era muito grande. O homem com 3,5 metros. Davi era baixinho. Então essa pedra ela deve ter feito uma curvatura muito grande, porque Davi atirou de baixo para cima. Como é que ela encravou na testa? Então eu não sei. Ou Davi pulou para tirar a pedra. Mas quando é coisa de Deus, não tem explicação. Quando o impossível acontece, somente acontece. Não adianta explicar o impossível de Deus. O importante é que o gigante caiu. Entendeu? Só que aí está uma das partes que os crentes mais erram. Quando você acha que a vitória já está ganha. E para de orar. Quando você acha que a vitória já está ganha. E para de buscar. Quando você acha que a vitória já está garantida. E você já abaixa a guarda. Você já não acredita que o inimigo possa se levantar. Vocês acham que a pedra matou Golias? Não, a pedra não matou Golias. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e banhando a espada, o matou.
Então, ele morreu no momento que a cabeça dele é cortada. Se você deixar o teu problema somente deitado, ele vai se levantar de novo. Ele vai se levantar de novo. E se Golias se levanta, Davi estava morto. Irmãos, tem vezes na vida a gente tem que correr. Davi não ficou festejando vitória antes da hora. Não é assim que funciona. A cabeça de gigante precisou ser cortada. Aí sim, se desligou a vida daquele homem. E ele teve que mostrar que a promessa que ele deu fosse cumprida. Eu vou te cortar a cabeça hoje. E cortou. Se isso não é fé, o que é fé? Se isso não é uma palavra de posicionamento, o que é posicionamento? Posicionamento não é fazer loucura. Davi tinha planejado tudo. Deus já tinha treinado Davi lá no pasto. Davi sabia atirar com aquela funda, era a arma que ele tinha. Aí eu não faço porque eu não posso, porque eu não tenho. Tu tem. Tu tem sim. Tu tem 2 panelas em casa, então você pode começar a fazer docinho e vender. É a arma que você tem. Você tem um carro lá pagando financiamento e está difícil, trabalha como Uber. É só ideia boba que eu estou dando aqui, mas é a arma que você tem. Né? Quando eu ganhei as contas na Copacol, eu fui em Cascavel, comprei uma chapa de lanche de R$130. Era o que eu podia, era a arma que eu tinha. E Deus nunca me deixou faltar nada. Nada, 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 nada. A minha mesa nunca faltou nada, irmãos. Na minha casa nunca faltou nada. Eu nunca deixei de acreditar nas palavras que eu aprendi durante toda essa minha vida de crente. Quando Deus chega para Abraão, fala, Abraão, olha para onde você quiser. Aonde você for, Abraão, as bênçãos vão te alcançar. Quando ele briga com o sobrinho, fala, Ló, onde tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Aonde ele era abençoado, porque a vida dele estava nas mãos do Senhor. E Deus nunca deixou faltar nada para ele. Deus nunca vai deixar faltar nada para você. Nada, 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 nada. Nada que é ruim que dure para sempre. E nada que é bom também dura para sempre. Você vai ter que estar preparado. A vitória foi garantida? Foi. Mas isso melhorou a vida de Davi? Não. Porque as outras lutas que vinham, a vida de Davi não ficou restrita só àquela vitória. Era uma carreira. Davi se tornou guerreiro. Davi, ele fomentou ciúmes de pessoas. Você vai chamar a atenção de pessoas contra você. Você vai ter que saber lidar com situações. Porque quando você está oculto, você não incomoda ninguém, mas quando você aparece, você começa a incomodar. Você está preparado para isso? Você está preparado para sofrer perseguição? Mentira, inveja, calúnia. Chegou ao ponto que o próprio rei, ao qual Davi defendeu com muitos anos como guerreiro, começou a perseguir aquele rapaz, a ponto dele ser um fugitivo. Não é gozado, irmãos? Não é coisa esquisita? Numa hora você está em cima, daqui a pouco você está embaixo, porque a vida é uma roda gigante. Mas em todas as situações, Deus tem que estar contigo. Deus não pode estar contigo só quando você está em cima. Quando você está embaixo, Deus tem que estar contigo também. Porque é nesse momento que você vai precisar dEle. É nessa hora que você vai precisar dEle. Para você voltar a se levantar de novo. Para finalizar, irmãos, use a arma que você tem. Não ouça que você não pode. Não descarte as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Nos momentos que você vai se sentir sozinho, você não vai estar sozinho, Deus vai estar contigo. Busque no Senhor todo tipo de conhecimento, todo tipo de entendimento. Enche o seu alforje com as mensagens da palavra. Coloque no seu alforje tudo aquilo que você ouve aqui
guarde que no momento que o gigante aparecer, aonde você põe a mão, Davi tinha 5 pedras, e as 5 pedras eram boas, pastor Fernando, nenhuma era mais ruim do que a outra, qualquer pedra daquela lá ia derrubar o gigante, porque qualquer palavra que eu falo assim, que você ouvir, vai mudar a sua vida, não tem uma palavra especial, todas elas são especiais, basta você direcionar ela na direção do teu problema, na direção das situações difíceis da tua vida, porque você não vai ter moleza, não vai ter moleza de forma nenhuma, você vai ter que ter palavra, você vai ter que ter munição, você vai ter que ter uma arma e saber usar ela, você vai ter que ter atitude, você vai ter que ter direcionamento, isso vai fazer a diferença na tua vida, isso vai fazer diferença nessa igreja. Quando o pastor pregou sobre alimento sólido, isso aqui já é um alimento, já é sólido para você, é um alimento real, sem esse alimento você não vai a lugar nenhum. Passar a mão na cabeça, dizer, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, nem sempre dá certo, nem sempre, irmãos. Você vai vencer, você não vai vencer, se você não usar as ferramentas que você tem de uma maneira correta, você não vai vencer, que a vitória não depende de você, somente de você, depende muito do contato que você tem com o teu Criador, isso que depende, que nós somos humanos, o nosso sentimento é limitado, nossas forças é limitada, nossa capacidade de aguentar ataca é limitada, mas Deus, Ele não é limitado, Deus, Ele não tem limite para nada, Deus, Ele é uma força inesgotável, e Ele está contigo, se você estiver com Ele, é simples assim como 2 mais 2 é 4, se achegue a Deus, e Ele vai se achegar a vós, são palavras simples da Bíblia, que fazem uma diferença muito grande. Não faça pela tua força que você não vai conseguir, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do pastor Carlos, o Deus do pastor Fernando, o Deus do pastor Rafael, o Deus da Igreja Brasil para Cristo, esse está com nós, amém, irmãos? É uma lição simples, mas ela é repleta de mecanismo, de ferramentas para você se dar bem na sua vida terrena e morar no céu com Deus. Porque se tudo isso que eu falei para vocês, você conseguir colocar em prática, provavelmente você vai estar bem afastado do pecado. Porque quem vive no pecado não consegue colocar em prática ter essas ferramentas de uso pessoal. Porque você vai ter que ter uma comunhão muito grande com Deus. E quem tem comunhão com Deus não anda em pecado. Davi, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um apego muito grande. Por isso que ele foi usado da maneira que ele foi usado. Porque Deus pega os que não são para confundir os que são. Então, nessa noite, irmãos, eu não sei o que você vê isso. O que você estava esperando. Eu não sei o que você vai encontrar amanhã, segunda-feira. Que provavelmente muitos de vocês amanhã nem vai estar lembrando mais dessa mensagem, porque isso aqui já é estudo feito mesmo. As pessoas esquecem. É do ser humano, porque vem tantas coisas na cabeça da gente que a gente acaba esquecendo. Mas se você guardar 10 minutos dessa mensagem no teu coração, já vai fazer uma grande diferença na tua vida. 10 minutos de 40 minutos que eu estou pregando. Guarda. Não deixe ninguém dizer que você não pode, porque se tu aceitar, você não vai poder mesmo. E nós não podemos nada mesmo. Você não pode, eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. Você não vai, eu não vou, mas o Deus que eu sirvo vai me conduzir. É simples assim. Nós, irmãos, somos conduzidos por uma força maior. E essa força, ela só vai nos levar para caminhos bons, porque a vontade de Deus.
Agora, não queira fazer aquilo que não esteja na vontade de Deus, que Ele vai permitir, e você vai cair, e você vai se arrepender. Davi foi porque Deus estava com ele, era a vontade de Deus. A pedra foi lançada, e foi direcionada, então lance a pedra, lance as tuas ideias, lance os teus projetos, lance os teus planos, na direção certa, com a visão de Deus, alinhada com aquilo que Deus quer para a tua vida. Se alinhe com Deus, se alinhe na visão da Bíblia, se alinhe na visão da palavra, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém, igreja? Alinhamento, visão, em nome de Jesus. Amados, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite. Se Davi pôde, você também pode, amém? Mas a comunhão que ele tinha, você também tem que ter, senão você não vai poder, vai depender da tua comunhão com Deus, amém? Fique em pé em nome de Jesus. Amados, os tempos são difíceis, as guerras, a maioria delas vai ser solitária, vai ser só você e você. Você vai olhar para um lado, vai olhar para outro, você não vai encontrar um braço esticado para você. Então tenha consciência disso. Nós estamos vivendo os dias maus, a humanidade está indo de mal a pior. Para se manter na palavra está difícil, mas não é impossível, amém? Eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. Eu quero que você saia daqui municiado. Eu quero que amanhã você levante de manhã cedo e fale: Senhor, me enche o meu alforje de palavra, eu quero sair daqui arrebentando tudo quanto é tipo de gigante, mas que não venha ser com uma força emotiva, algo que o teu emocional vai criar em você e vai acabar daqui 2 horas, não. Eu quero que venha sobre a sua vida uma força sobrenatural, algo que vem do céu, e o que vem do céu não tem limite, o que vem do céu não se acaba, o que vem do céu, ele não é temporário, mas sim, ele é duradouro, ele vai transformar a tua vida. Não deixa a emoção tomar conta de você, seja real, seja quem você é, e fala: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso aceitar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso encarar os meus problemas de uma forma diferente, eu preciso encarar a realidade que nós estamos vivendo, me ajuda. Tenha uma comunhão, tenha um contato com o teu Criador, em nome de Jesus. A oração que eu quero fazer para você nesta noite é em relação a isso, é nesse sentido, que você entenda que você é um soldado, você é um guerreiro, você está no quartel de Cristo, se municiando aqui para amanhã você lançar em cima dos teus inimigos. Você não veio aqui simplesmente para alguém passar a mão na sua cabeça, não. Num quartel, o soldado, ele tem que treinar, ele tem que batalhar, ele tem que ouvir explicação. Feche os teus olhos. Quem você é nessa batalha? Você é aquele grupo que ficando de um lado do monte, achando que Davi não ia conseguir? Ou tu é Davi, que surgiu num momento de dificuldade e falou: eu vou resolver essa situação. Chama a bola para você, mostra que você não veio a esse mundo a passeio, que você é alguém diferente, que você é alguém que tem condições de mudar a sua história, dentro que Deus esteja na tua vida. Mude a tua história, mude a história da tua família, mude a história da tua sociedade, da comunidade, do teu bairro. Fale com Deus, fale com Deus nesta noite, repreenda os teus medos, pede a Deus um espírito, não de covardia, mas um espírito de força. Trabalhe o teu interior, trabalhe a tua mente, foque naquilo que você quer, foco, não perca o teu foco, não perca. Se você não cortar a cabeça do teu problema, ele vai se levantar de novo, e vai levantar mais forte, e de repente você não vai ter mais outra oportunidade de lançar uma pedra de novo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor,